a gente trouxe o doutor para conversar aqui com a gente está super feliz de recebê-lo mais uma vez. Para a gente é um prazer quando a gente consegue trazer profissionais assim, como a gente traz para o nosso programa. De manhã é uma luta, mas a gente sabe que o telespectador adora. Tudo bem, doutor? Muito bom dia a todos, obrigado pela presença novamente, um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso e a gente sabe que toda vez que tem um profissional à altura, a gente acaba tirando as dúvidas, mas principalmente batendo esse papo e deixando a população bem consciente. Esse mês de julho chama atenção, mas chama atenção para um ano inteiro, né, doutor? Com certeza. O olho seco é uma condição que a gente pega diariamente no nosso consultório. É uma condição que tem diversos fatores que causam e pioram isso, e realmente é uma condição que tem que ser alertada à população para que as pessoas se conscientizem do que causa o olho seco e de como preveni-lo. Vamos falar da característica dessa doença, para quem está em casa assistindo o nosso programa entender melhor. Bom, a gente considera o olho seco uma síndrome, né? Então ela tem causas, sinais e sintomas, né? Sim. A gente entende o olho seco como dois tipos básicos, né? O olho seco principal que a gente pega no consultório, que é o olho seco onde a pessoa produz lágrima, ela tem uma lágrima de baixa qualidade, então ela perde lágrima no dia a dia, como, por exemplo, com uso de telas, computadores, celulares, ambientes secos, né, por conta do ar-condicionado, pessoas que se expõem muito ao sol, que trabalham ao ar livre, realmente começa a ter aquele olho seco, ela sente uma vermelhidão nos olhos, uma ardência, um lacrimejamento, a vista pesada, cansada. Então, realmente são os sinais mais típicos que a gente pega no consultório. Certo. Doutor, outra coisa que chama bastante atenção e que me chamou a atenção, por que as mulheres são mais afetadas com o problema? Isso realmente é uma verdade, as mulheres têm mais olho seco, tem vários fatores. Acho que as mulheres, em vez de regra, tem um fator genético que induz mais olho seco, a ciência estudou e comprovou realmente. As mulheres, em vez de regra, usam mais maquiagem nos olhos, mulheres têm mais uso de lente de contato também, então a lente de contato induz um pouco o olho seco. E fatores genéticos hormonais, basicamente, não existe uma diferença muito grande, mas sabe que mulheres realmente têm mais olho seco. Existe alguma doença, por exemplo, na vida dessa mulher que pode trazer mais danos e, por exemplo, a questão do olho seco ser mais afetado nelas, por exemplo? O senhor falou da questão dos hormônios, né? Que a mulher realmente ela acaba de uma certa forma sendo a mais prejudicada quando o assunto é os hormônios. Mas tem alguma doença, por exemplo, alguma doença crônica que venha trazer mais danos para esse olho? Como eu falei, o olho seco tem diversas causas, né? Muitas delas autoimunes, genéticas, né? Então a gente sabe que algumas doenças, por exemplo, como lúpus, artrite reumatoide, geram um olho seco que é um pouquinho mais grave, que é o olho seco onde a pessoa não produz lágrima, que a gente fala que é o olho seco por falta de produção de lágrima. A gente tem que fazer uma analogia de uma torneira, né? A pessoa pode ter o olho seco porque a torneira está fechada, ou seja, ela não produz lágrima, ou olho seco por uma torneira, uma pia que esteja muito aberta, com furo, a pessoa perde lágrima muito rápido. Então, a gente tem que separar muito bem se é um olho seco por falta de lágrima, um olho seco por falta de qualidade da lágrima ou se é misto, o que envolve as duas causas. Interessante, né? A gente não imaginava. Por exemplo, no meu caso, eu imaginava que a questão do alerta para os problemas com o olho seco não tivesse lágrima de jeito nenhum. Não, depende. A maioria dos pacientes que têm olho seco produzem lágrima em quantidade suficiente, porém de baixa qualidade. A lágrima, Vanusa, tem 3 componentes básicos, tá? Ela tem água, ela tem proteínas e tem gordura, tá? A gordura, qual é a função da gordura na lágrima? Manter ela dentro do olho. A gordura da lágrima é produzida nas pálpebras, né? Nas glândulas de meibômios, que a gente fala. Essas glândulas, elas têm diversas condições, como a blefarite, que gera uma disfunção nessas glândulas. Ou seja, a lágrima tem água, mas não tem gordura. Então ela não para dentro do olho, ela evapora em grande quantidade. Então a pessoa sempre fica produzindo lágrima e lacrimejando e sentindo que o olho está ressecado, inflamado. É muito comum as pessoas falarem, doutor, eu tenho o olho seco, mas eu todo tempo estou lacrimejando, por que meu olho é seco? Mas entenda, você tem quantidade de lágrima suficiente, mas ela é de baixa qualidade, ela não para dentro do olho. Nossa, doutora, agora eu vou mexer com outro lado. O senhor falou das maquiagens, falou de alguns produtos que a gente acaba utilizando e que muitas vezes você desconhece. No mercado que nós vivemos hoje, principalmente para nós mulheres, só o que tem é vários produtos para as mulheres se maquiarem. Hoje você tem produtos do valor menor até o valor maior e uma quantidade gigantesca de maquiagens, principalmente para o uso dos olhos. Sim. E aí vem uma outra parte que nós vamos mexer e que de uma certa forma também me traz preocupação, que são os cílios, que são aplicados e de forma permanente, de alguma forma, que passa mais tempo. Eu queria chamar a atenção também para esses itens.
Sim, é verdade. Qualquer uso de maquiagem que a pessoa use diariamente, principalmente se a pessoa tende a não tirar a maquiagem à noite ao dormir, pode gerar cronicamente inflamação ocular, né? Afetando especialmente aquelas glândulas que eu comentei anteriormente, as glândulas de meibômios. O uso de cílios, postiços, rímel, lápis, principalmente na margem dos olhos, são exatamente aplicados onde as glândulas liberam a sua secreção. Então, muitas pessoas acabam usando maquiagem de forma contínua, não tendo cuidado de tirar ou dormir. Isso gera uma inflamação crônica que acaba por induzir o olho seco. Então, mais importante do que usar uma marca específica ou outra é ter o cuidado de limpar à noite ao dormir e de tentar não usar todo dia. Pronto, aí vem a dica para você que está assistindo, para nós mulheres que adoramos uma maquiagem. Eu, como apresentadora, todos os dias eu tenho que me maquiar. Mas olha o que o doutor falou. Você tem que ter a responsabilidade de tirar essa maquiagem também durante a noite. E até o que você vai utilizar para tirar essa maquiagem. Exatamente. Né? Tem gente que apenas passa um produto que já vem de fora e não lava verdadeiramente. Aí a gente chama atenção para isso também, né, doutor? Claro, com certeza. Existem demaquilantes específicos para maquiagem e é importante tomar cuidado, principalmente na região dos cílios e pálpebras, que é onde realmente aquela maquiagem que gruda e não é retirada gera complicações. Doutor, o que falar das telas? O senhor falou que as mulheres são as mais afetadas, mas assim, nos últimos tempos a gente tem observado que a população inteira, os nossos jovens, passam o dia inteiro na tela, tanto no celular como também na TV, mas principalmente existem aqueles profissionais que são obrigados a trabalhar diretamente com as telas. O que falar para estes jovens relacionado ao olho seco? Isso é uma realidade, infelizmente, que a gente tem visto no nosso consultório diariamente. Não só homens como mulheres, jovens, crianças, idosos, todo mundo hoje está constantemente em contato com telas. As telas têm dois problemas básicos, tá? O primeiro deles é que a pessoa, ao focar na tela, tende a não piscar na quantidade e na frequência adequada. Então, entenda que ao piscar, eu troco minha lágrima, eu troco meu filme lacrimal. Então, quando eu não pisco na frequência adequada, esse filme lacrimal ele evapora e não é refeito. Então, a pessoa sente um cansaço na vista. Fora que as luzes azuis, que são emitidas por telas, também geram um cansaço na vista. Então, aquela pessoa que usa muita tela, aquela pessoa que não tira intervalos a cada 20, 30 minutos do uso de tela, que usa o dia todo, vai irremediamente ter sintomas de olho seco no fim do dia, né? Então depende da quantidade que a pessoa usa, da forma como ela usa, do quanto de tempo ela usa, fora outras condições que ela já tenha. O que falar dos colírios e o que falar dos hidratantes que muitas vezes são utilizados? O que é recomendável e o que não é recomendável quando o assunto é olho seco? Realmente, o tratamento do olho seco envolve vários fatores, tá? Sim. E realmente, em via de regra, a primeira coisa que a gente tende a indicar para o paciente é, ao ter sintomas de olho seco, iniciar alguma lágrima artificial, um colírio lubrificante, né? Existem hoje uma série de marcas e modelos e colírios lubrificantes no mercado. Então é importante você conversar com o seu médico para que ele lhe oriente qual é a melhor opção para cada caso de olho seco. Tem colírios que são melhores para olho seco evaporativo. Tem colírios que são melhores para o olho seco por falta de lágrima. Tem colírios com conservante, sem conservante. Então, realmente hoje existe uma variedade muito grande de colírios no mercado que propõem-se a tratar o olho seco. Isso falando só de lágrima, né? Tem as lágrimas, tem os géis lubrificantes, que são um pouco mais viscosos, e outros tratamentos que envolvem quadros de inflamação ocular. Porque tem casos, Vanusa, que o olho fica tão seco que ele começa a ficar inflamado. Então não adianta tratar só lágrima com colírio. Você tem que entrar com inflamatório, muitas vezes com antibiótico, para realmente tratar a superfície ocular como um todo. E quais são esses sintomas? O que a pessoa costuma sentir além das lágrimas? Tem alguma incomodação? A vermelhidão ocular é uma delas muito frequente. A pessoa sente o olho constantemente ardendo, pesado, até coçando às vezes também. Aquele lacrimejamento constante, que a pessoa toda hora fica lacrimejando. A visão pode também ficar um pouquinho turva, tá? A lágrima é muito importante para a qualidade de visão. Então a pessoa percebe às vezes a visão embaçando, ficando meio turva, principalmente ao longo do dia. Então isso pode ser sim um sinal de olho seco também. O nosso clima influencia, doutor? Ou não tem nada a ver? Com certeza influencia, né? A gente sabe que pessoas que moram em locais com clima quente, umidade mais baixa, tendem a ter mais sintomas de olho seco, né? E pessoas que têm clima em local mais temperado, com umidade maior,
costumam ter menos sintomas. Doutor, apesar da gente morar numa capital, num estado extremamente quente, de muito sol, a gente vê que tanto homens como mulheres não são muito fãs nem de chapéu e muito menos de óculos de sol. Exatamente. A gente ouve falar do óculos esportivo, mas a gente não vê quase ninguém usando. Usa mais como charme, para ficar um pouquinho ali. O que falar dos óculos esportivos e dos cuidados que as pessoas devem ter relacionado ao olho seco? É muito importante você comentar isso, né? Porque é algo que a gente tenta bater muito no nosso consultório. Sim. A importância de, além de diminuir o uso de telas, tirar a maquiagem, usar óculos escuros, né? Os óculos escuros, eles protegem nossos olhos, tanto por bloquear a ultravioleta, então você diminui aquela evaporação da lágrima, e também chapéus, bonés, qualquer tipo de proteção que a pessoa possa vir a ter com relação a óculos escuros, tem que fazer. Cuidado com óculos escuros com proteção ultravioleta, né? Porque se você usar óculos escuros sem essa proteção, muitas vezes acaba até prejudicando os olhos. Mas realmente é muito importante usar, principalmente agora nesse segundo semestre, onde o clima é mais quente, onde o sol é mais forte. Pois é, a gente percebe muito, né? É importante falar sobre esse assunto, porque tem muita gente que acaba não usando óculos escuro pela questão do grau. Então, o importante vai ver, resolver, tem um óculos normal dentro de casa e tem um óculos esportivo com grau. Sim, dá para fazer óculos escuros com grau, com certeza. A pessoa, se ela não quiser usar óculos escuros com grau, ela pode usar uma lente de contato, por exemplo, para corrigir o grau, e por cima um óculos de sol sem grau, né, para proteger do sol. Mas hoje já é possível fazer óculos escuros com grau, com certeza. Pronto. Doutor, o senhor falou a respeito das lentes. O que falar a respeito das lentes e os cuidados que as pessoas têm que ter também com um óculos comum, um óculos de grau sujo? A lente de contato é um caso à parte, né? Sim. Se bem utilizada, se bem adaptada para o paciente, a pessoa respeitando o tempo mínimo, o tempo máximo de uso durante o dia e trocando essa lente adequadamente, não vejo grandes problemas. Algumas pessoas têm uma intolerância à lente de contato por causa do olho seco, por outras doenças que a pessoa tenha. Então é importante a pessoa usar com inteligência e responsabilidade lente de contato, tá? Se ela fizer isso, eu não vejo grandes problemas. Se ela passar o tempo, usar demais, não limpar a lente, ela pode ter sintomas relevantes. Com relação aos óculos sujos, realmente as pessoas não tendem a limpar o óculos adequadamente. A gente passa o dia inteiro com aquele óculos e não para nem um minuto para ver como é que esse óculos Exatamente. tá. Então é importante usar sempre produtos adequados. Se a lente é muito suja, até pode limpar em água corrente, com detergente neutro, né? Para realmente limpar a armação, porque realmente aquele uso constante pode prejudicar a lente e a qualidade da visão do paciente. Pronto, o doutor só falou da causa, falou do sintoma, e aí eu queria falar sobre o tratamento que pode agravar um olho seco não sendo feito o tratamento adequado. Realmente o olho seco, a gente fala que o tratamento são etapas, né? Tem diversos níveis de olho seco, diversos estágios de olho seco. Aquele olho seco mais básico, mais comum, basicamente uma diminuição da exposição solar, uma diminuição do uso de telas, o uso de uma lágrima artificial, já resolve grande parte dos problemas. Agora, quando não acontece isso, a gente tem que investir um pouco mais em propedêutica, identificar qual o tipo de olho seco que é aquele paciente, descartar doenças que possam estar induzindo aquele olho seco, como artrite, lúpus, doenças reumatológicas, entrar com inflamatórios, antibióticos, estimular a limpeza das pálpebras com um shampoo neutro, né, para diminuir um pouco a blefarite. Então, assim, não existe tratamento padrão para todos os pacientes. Ele é muito individualizado, baseado no tipo do olho seco, no estágio de olho seco que a pessoa tem, na frequência dos sintomas e realmente para tentar individualizar o tratamento para cada pessoa. Doutor, esse olho seco diagnosticado, ele não tem cura? E se tiver, o doutor já demonstrou aqui que provavelmente não tenha, se não tem cura, o que essa pessoa vai ter que observar? A alimentação vai influenciar também, a questão de beber água, por exemplo. Eu queria muito chamar a atenção para esse outro lado. E o senhor falou de algumas doenças, tem uma doença que me chama a atenção, que é o hipertiroidismo. Eu queria entender um pouco mais se essa doença do hipertiroidismo, que de uma certa forma acaba aumentando esse olho, se pode trazer algum dano relacionado ao olho seco. Excelente, são bons temas. Vou começar pela parte da alimentação. Sim. O que a gente recomenda para pacientes que têm olho seco é tentar se alimentar com um pouco mais de oleaginosas. Ômega 3, ômega 6, então peixes, castanhas, né? Todos esses têm óleos que melhoram a qualidade da lágrima. Lembra que eu falei da gordura da lágrima? Sim. Muitas vezes eu até peço para o paciente repor ômega 3, ômega 6. Tem algumas vitaminas, polivitamínicos que já têm quantidades adequadas desse nutriente que melhora realmente os sintomas de olho seco. Beber água, né? Hidratação. A gente às vezes esquece de beber água adequadamente. Então a gente perde água todo o tempo, falando,
piscando pela pele, transpirando, então a gente fica com o olho, a gente fica desidratado. Então, se a gente beber mais água, em via de regra, melhora o olho seco também. Sim. Então, alimentação adequada, a hidratação com água, principalmente tomar água com frequência e quantidade adequada, são essenciais para melhorar os sintomas do olho seco. Com relação ao hipertireoidismo, ele causa em pacientes compensados uma oftalmopatia de Graves, que a gente fala. Então o olho ele fica meio saltado, ele fica meio para fora por conta da inflamação dos músculos que estão em volta do olho. De forma que como ele fica mais saltado para fora, ele fica mais exposto ao ambiente, podendo inclusive gerar sintomas de olho seco. Existem algumas conjuntivites, inclusive, que são causadas, induzidas por ela. Então realmente a gente pega muito paciente com sintomas de olho seco associado a hipertireoidismo. Nossa, tá bom. Doutor, faltou alguma informação que a gente tenha que levar para quem está assistindo? Eu queria que o senhor falasse sobre essa campanha, que é algo que vocês estão vestindo a camisa de verdade a cada mês de julho, mas que é estendida ao ano inteiro, né? Com certeza. O Julho Turquesa é uma campanha que ela é estimulada pela gente, é divulgada realmente, porque a gente pega muito esses pacientes no nosso consultório. Então é importante que os pacientes e também a comunidade médica entendam realmente o olho seco, valorizem as queixas dos pacientes que muitas vezes não são valorizadas, que entendam sim as causas dos sintomas e também que seja feito um tratamento adequado àquele paciente. Porque a gente sabe que o olho seco ele impacta diretamente na qualidade de vida dos pacientes. Os pacientes não conseguem trabalhar adequadamente, têm sintomas relevantes, têm visão diminuída por conta do olho seco, fora complicações que podem ser induzidas. Então é importante que as pessoas conscientizem da importância desse quadro, saibam que existe, saibam como tratar, como diagnosticar e como conduzir bem esses pacientes. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Estivemos aqui conversando com o doutor Matheus Vilar, médico oftalmologista, que veio hoje falar sobre o Julho Turquesa. E aí chama atenção e alerta para os problemas do olho seco. Como vocês viram, vale a pena ficar ligado, né? Quem quiser entrar em contato, como é que faz, doutor? Bom, tem o meu Instagram, Dr. Matheus Vilar Oftalmo. Também atendo no Vilar Oftal de Olhos, então estou à disposição para atendimentos, consultas e realmente qualquer dúvida que tiver, só entrar em contato conosco para que a gente possa conversar um pouco mais. Doutor, muito obrigada, tá?